os tumores do pâncreas, quando a gente compara com outras doenças, eles têm um risco maior de disseminação. Ou seja, mesmo quando na imagem a gente vê que não tem outros pontos de doença, esse risco ainda assim é um risco considerável. E aí, principalmente numa lesão maior, né? Envolvendo os vasos ou muito próximo dos vasos. E aí, quando você tem esta questão, fazer algum tratamento antes, não tão somente, né, permite que seja feita uma cirurgia com as margens livres. A gente entende que uma cirurgia oncológica, ou seja, uma cirurgia para câncer, o ideal é que essa lesão seja ressecada por completo e não picadinho, não em pedaços, sob o risco de propiciar a disseminação dessas células. Então, a gente, fazendo quimioterapia, teria esse intuito de fazer uma redução para que a cirurgia pudesse ser realizada, né, dessa forma. E também oferecer algum tratamento que vá para o resto do corpo, imaginando que esse risco de disseminação não é pequeno, não é desprezível. Então, de alguma maneira, você está tratando não só a lesão do pâncreas, mas outros possíveis focos que são microscópicos, onde a gente não consegue percebê-los através dos exames de imagem. E por isso ser não infrequente nos tumores do pâncreas, existem discussões em algumas instituições de você sempre começar com a quimioterapia. Acho que isso não tá, né, não é um ponto tão bem definido, não é uma recomendação que possa ser feita de rotina, mas certamente é uma questão a ser discutida. É correto pensar que se o tumor está avançado localmente, está em contato com esses vasos que levam sangue para o fígado ou que trazem sangue para o fígado e para o intestino, existe uma chance maior, e no câncer de pâncreas até uma chance grande, de já ter algumas células que tenham saído desse tumor e que estejam na circulação. E para essas células que ainda não são visíveis nos exames de imagem, então seriam os microscópicos, né? Esses nódulos que às vezes a célula já parou no fígado, a gente só não está vendo ainda, porque está no plano microscópico. Precisaria de um microscópio para conseguir enxergar. Para essas células que estão isoladas ou às vezes ainda circulando, a quimioterapia tem a chance de matar essas células. E se a gente tenta, às vezes, uma grande cirurgia, esses pacientes às vezes ficam semanas ou até meses para recuperar e conseguir fazer a quimioterapia. A gente pode falar depois um pouco sobre efeitos colaterais da quimioterapia, mas a gente sabe que a quimioterapia para o câncer de pâncreas é uma quimioterapia que exige bastante do organismo e que a pessoa precisa estar já com uma condição, né, de novo, restabelecida para fazer. Então, às vezes é melhor começar com quimioterapia para tratar o que a gente não está vendo, diminui o tumor, e às vezes o cirurgião consegue fazer uma cirurgia menor ou até uma cirurgia mais simples, não precisando retirar esses vasos e tentar reconstruir esses vasos, do que pensar na cirurgia direta. É um pouco contraintuitivo, né? Exato, exatamente. E aí, pensando em alguém que tenha conseguido operar, até por esse risco, né, ser maior nos tumores do pâncreas, não existe uma situação onde a gente não recomende quimioterapia após, dado que a pessoa tenha condições de fazer. Diferente de alguém que não se recuperou bem na cirurgia e que não tenha condições de fazer. Aí a contraindicação é por outro motivo. Mas alguém que tenha operado, por mais inicial que esse tumor seja, de forma geral, a quimio é indicada para todos. E aí, pensando nessa situação onde a gente não vê doença fora do pâncreas, mas ainda assim a gente não entende que a cirurgia seja uma possibilidade de retirar tudo por inteiro. Alguém que fez a quimioterapia permanece nessa situação. Existem opções a serem agregadas ou a serem substituídas, né, à cirurgia? Acho que a gente aqui vai poder falar sobre eletroporação, radioterapia. Seriam as duas modalidades que tentam tratar o câncer localmente. Então, tumor que a gente não vê nada fora do pâncreas, mas que localmente está invadindo esses vasos, mesmo depois da quimioterapia. O tumor às vezes reduziu, mas continua invadindo esses vasos. Ou seja, ele segue irressecável. Existe a possibilidade hoje de tentar substituir a cirurgia por uma combinação de tratamentos. A eletroporação é uma tecnologia que
veio ao Brasil há mais ou menos uns 3 anos. Na Europa, nos Estados Unidos, se usa há mais de 10 anos, onde você coloca agulhas no tumor e você dá choques elétricos de 2 a 3 mil volts. E com isso acaba danificando as membranas das células, abrindo os poros das membranas, e o conteúdo citoplasmático sai da célula. A célula não consegue mais controlar o que entra e o que sai dentro dela, e ela acaba morrendo. Então a eletroporação acaba sendo uma alternativa para esses pacientes que continuam não cirúrgicos, ou pacientes que não são cirúrgicos, de novo, porque têm mais de 80 anos e não tolerariam uma cirurgia de 10, 12 horas. Então você pode fazer a eletroporação neste contexto. A gente sempre recomenda, depois de 2 a 3 meses, fazer a radioterapia também. A radioterapia hoje, com uma dose alta de radiação, que é o chamado a radiocirurgia, também parece ter um efeito complementar, tem um efeito para tentar estabilizar esse câncer de pâncreas, segurar a evolução do câncer de pâncreas e a gente aumentar o tempo de controle de doença nesses pacientes. Eu acho que a combinação é algo que a gente faz na nossa prática clínica. Alguns pacientes com resposta sustentada, que a gente fala, né? Tem alguns pacientes que estão há mais de ano, que a gente está acompanhando e com a doença controlada, pacientes não fazendo quimioterapia, com a doença estável, enfim, a doença em remissão, talvez seja um termo para a gente utilizar. Acho que vale a pena comentar sobre a sequência, a radioterapia e a eletroporação. A eletroporação deve vir sempre primeiro a radioterapia, porque quando inverte e faz a radioterapia depois a eletroporação, alguns trabalhos recentes têm mostrado uma piora até do prognóstico, uma chance de complicação desse procedimento de eletroporação bem maior nos pacientes que fizeram radioterapia antes. Então, sempre que possível, a gente faz a eletroporação primeiro e depois de 2 a 3 meses, essa radiocirurgia. Acho que essa é a combinação para tentar oferecer uma alternativa aos pacientes que não puderam ser operados. E daí sim a gente podendo ter um tempo maior de controle da doença, tentando, o que a gente sempre busca, né, viver mais e viver com qualidade de vida. É interessante ver que o conhecimento se expande. Eu acho que a gente está nesse processo de justamente entender e juntar conhecimento, mas são alternativas onde a gente vai buscando melhores resultados, né? Principalmente na situação onde a doença ainda não é possível de ser retirada, né, da forma ideal. Uma outra peculiaridade é que muitas vezes o exame de imagem não é capaz de nos dizer o grau de resposta, né? Há muita inflamação em volta desse tumor e às vezes parece não ter respondido e eventualmente essa resposta pode ser até mais importante do que a gente viu nos exames de imagem. A expertise do cirurgião geralmente ajuda muito nisso, né? E os marcadores tumorais no sangue, quando elevados, nem sempre eles estão elevados, podem nos dar uma dica de que houve uma boa resposta a despeito de não haver uma grande mudança nas imagens, né? Existe esse espectro, né? Existem tumores que a gente vai olhar na imagem e ficar na dúvida se dá para ressecar ou não. E daí eu sou partidário de tentar ressecar. Existe a possibilidade até de fazer eletroporação dentro da cirurgia. Então existe a possibilidade de ir para uma cirurgia, tentar ressecar. Se não for possível ressecar, fazer a eletroporação. Ou às vezes você consegue ressecar, o cirurgião consegue ressecar, mas tem um vaso, às vezes que vai para o fígado ou que vai para o intestino, que ele não vai conseguir retirar. Então vai ficar um pouco de tumor, vai sobrar um pouco de tumor. Existe fazer eletroporação só daquela área do tumor que sobraria, com a intenção, como você colocou, que é sempre que o tumor saia inteiro, que tire tudo. Não haveria benefício em fazer uma cirurgia tão grande para tirar 95% do tumor. A gente tem que tratar tudo, ou não justifica fazer uma cirurgia tão grande, correr o risco de uma cirurgia tão grande. A gente deve sempre lembrar que essa cirurgia de tirar a cabeça do pâncreas é uma cirurgia que nos melhores centros, em São Paulo, na Alemanha, nos Estados Unidos, a gente fala de uma taxa de mortalidade
de 5% a 10%. Não é desprezível. Longe de ser desprezível, longe da gente fazer isso se não houver uma chance real de um ganho, né? De um ganho. Por isso, se vai para uma cirurgia tão grande, é bastante importante que retire todo o tumor. E isso acho que é um ponto extremamente relevante, né? Porque muitas vezes o pensamento, né, popular, pelo menos tirou uma parte, pelo menos me deixou livre disso, mas é um procedimento tão óbvio e o fato de deixar algo mesmo microscópico, né, é muito risco de que essa doença vai voltar a crescer. E aí tem todas as sequelas desse procedimento. Então, é de fato um procedimento onde você quer fazer justamente se você acreditar de fato e houver a chance de que aquilo venha lhe ajudar, né? Senão, termina prejudicando mais do que ajudando. É onde daí entra os tratamentos alternativos. Essa questão da eletroporação e somado à radiocirurgia, eu acho que entra exatamente nos casos em que a gente julga que a cirurgia não vai ser uma cirurgia completa. Então, correr todo o risco, ter todo o tempo de internação, a demora que tem para se recuperar, para não ter um tratamento completo, não faz sentido. Então, o contexto é entrar para operar retirando tudo. Acho que todo mundo concorda que essa é a melhor opção. Agora, se não for para retirar tudo, daí já acho que é melhor, então, a gente fazer um tratamento menos agressivo, que consegue controlar essa doença também a mais longo prazo, porque o que vai acontecer quando você tira só uma parte do tumor é que em pouco tempo esse tumor vai estar de novo ativo e você passou por uma grande cirurgia, bastante tempo de se recuperar, às vezes você nem terminou de se recuperar e o tumor já está crescendo e já tem que voltar para a quimioterapia, por exemplo. Faz sentido, se for uma cirurgia com o risco de não tirar tudo, da gente considerar essas possibilidades de tratamento não cirúrgicas. E hoje eu acho que a gente vai acabar entendendo com o tempo quais seriam os pacientes que de fato se beneficiam. Eu converso com cirurgiões de pâncreas e uma coisa é fato. Com as medidas tradicionais, com quimioterapia e cirurgia, cirurgiões são cada vez mais agressivos em retirar vaso, em reconstruir vaso, mas a gente não vê mudança na cura, né? Então, a gente vê que os cirurgiões são cada vez mais agressivos, mas a gente não vê mais pacientes sendo curados do que a gente via há 10, 15 anos atrás. Então, os próprios cirurgiões questionam se é só cirurgia. A gente deve precisar de alguma coisa a mais para conseguir aumentar a taxa de cura desses pacientes que têm um câncer de pâncreas mais avançado localmente.